Boa noite, Gabizinha. Boa noite, Mary. Vocês estão me escutando bem? Me escutam? Ah, beleza, Gabi. E me enxerga bem também, né? Então, joia. Vocês têm alguma dúvida em biologia no que foi dado até agora? Ou algum exercício que vocês tenham feito e que não ficou muito claro para vocês? Que a gente aproveite esses 4 minutinhos. Alguma dúvida, sei lá, coisa relacionada à biologia, ou que vocês escutaram na mídia, ou que você lembra aí do seu ensino médio? Dúvidas? Nossa, gente, olha aqui. A pessoa brigou com o Presto Barba, né? Nossa Senhora. Que lixo. Nossa, eu tô parecendo um náufrago. Crê em Deus, Pai. Nossa, se eu soltar o cabelo, então vocês vão desligar o vídeo. Deixa o cabelinho preso aqui, porque se eu soltar, nossa senhora. Vamos esperar mais um pouquinho, ver se esse povo chega. Gente, vocês não têm nenhuma dúvida, não? Gabi, nenhuma dúvida? Mary, nenhuma dúvida? Nenhuma? E aqui, vocês estão estudando bem? Como é que tá aí? Física, matemática, química? Estão conseguindo acompanhar? Catei, Oi, eu Gabi. tenho uma dúvida. Nossa, demorou. Ainda mais que você vai ser os meus olhos, você que vai falar se tá vendo, se não tá. Pode mandar. Qual que é a dúvida? Então, é que na primeira aula que você explicou a calcitonina e o paratimônio, eu fiquei pensando sobre a osteoporose. Ela é algum mau funcionamento de ambos? Ah, tá. Eu acho que você até mandou uma pergunta no chat, não mandou, Gabi? Eu esqueci de. Mandei, só que estava acabando a aula e nem deu É, tempo. aí tá. Guarda o seguinte, ó. Osteoporose é um outro mecanismo, tá? Porque osteoporose é o seguinte, é um mecanismo que envolve estrogênio, ou estrógenos, ou estradiol, que são hormônios sexuais. Porque, ó, vocês mulheres, nos ovários de vocês produzem muito estrogênio, beleza? Tá? Ah, Beleza. tá. Nós homens, nós produzimos um pouquinho de estrogênio também. Só que estrogênio é hormônio sexual feminino, beleza? O estrogênio, ele ajuda as células ósseas a sintetizarem a matriz óssea. Então, aí você vai ter uma densimetria óssea legal, ou seja, uma densidade óssea legal. Ficou claro isso aí? Por quê? Por exemplo, ó, você agora, né? Você é jovem, então seus ovários estão produzindo muito estrogênio, produz, né? Estrogênio, estradiol, estrógenos, que são chamados, e aí mantém as células do tecido conjuntivo ósseo sintetizando uma boa quantidade, boa qualidade de matriz óssea. Porque o osso, ele tem uma parte que é mineral e tem uma parte que é orgânica, concorda? Tá? É como se fosse o cimentinho do osso. Tem uma parte que é mineral, é fosfato de cálcio, majoritariamente. E tem uma parte que é orgânica, que é colágeno. Então, no osso, a gente tem tanto a parte mineral quanto colágeno, que é uma proteína, que é orgânico. Tá? E aí, quem sintetiza isso são as células ósseas, chamadas de osteócitos, quando elas já estão velhinhas, assim, já estão maduras, e osteoblastos, quando elas estão novas. E esses estrógenos, estrogênios, estradióis, que são os hormônios sexuais, eles ajudam na atividade dessas células continuarem montando essa matriz óssea. Então, Gabi, enquanto você está agora jovem e está com um nível legal aí de hormônios sexuais, suas células ósseas estão sintetizando matriz óssea. Estão colocando lá matriz óssea. Seu osso está com a densidade de nota 1000, beleza. Só que é o seguinte, quando entra na menopausa, né, vocês param de produzir estrogênios, que são
que é um hormônio sexual produzido pelo ovário. É um hormônio ovariano, né? Tanto o estrogênio quanto a progesterona são hormônios ovarianos. Então, quando vocês chegam na menopausa, vocês param de produzir esses hormônios ovarianos, o estrogênio e a progesterona. E o estrogênio é que ajuda pra caramba a sintetizar a matriz óssea. E aí, as suas células diminuem a atividade de síntese da matriz óssea. Aí a tendência do seu osso é ficar numa densidade menor. Deu para entender, Gabi? Entendi. Então, não tem tanto a ver assim com Não, não, não. Tá bom. Isso, tá? Nós homens, na nossa andropausa, nós temos andropausa, tá? Quando a gente passa assim, né, dos 50 anos, já começa a cair o nível de testosterona, beleza? E à medida que vai ficando mais velho, cai mais ainda. Se não me falha a memória, quando está com 70 anos, a gente tem só 30% do nível de testosterona que a gente tinha na juventude. E para produzir a testosterona, um precursor dela é exatamente estradiol, estrogênio. Então a gente produz estrogênio também, certo? Só que na gente a osteoporose é menos evidente. Por quê? Porque a gente continua com uma produção, mesmo que mínima, a gente continua produzindo testosterona e o precursor dela é estrogênio, mesmo com 80 anos, 90 anos. Então a gente continua produzindo um pouquinho de estrogênio, concorda? Mesmo velhão? A gente não para de produzir a testosterona, que é o hormônio sexual masculino, mas um precursor dela é estradiol, um estrogênio, né? A gente produz até no fim da vida. Então, como a gente produz até o fim da vida, a gente tem pequenas quantidades desse hormônio, mas tem. Então, a osteoporose no homem é mais difícil, mas acontece. Agora, vocês param de produzir. Por exemplo, se eu tiver algum problema, né, no futuro, vamos imaginar, eu sou homem, mas se eu tiver algum problema no futuro, quando eu chegar com 70 anos, eu parar completamente de produzir hormônio sexual, eu vou ter osteoporose? Responde aí para mim. Vou, isso, Gabi, vou. Se eu parar, qualquer homem, se parar totalmente, é que nem a mulher quando chega na menopausa. Ela para totalmente. Por isso que quando chega numa determinada idade, né, vocês mulheres, assim, por isso tem que ir no ginecologista, quando mais, com mais idade, no geriatra, porque talvez eles vão indicar reposição hormonal. Já ouviu falar de reposição hormonal? Em mulheres mais velhas? Isso. O que é reposição hormonal? Eles vão fazer você tomar todo dia lá, ou colocar uma cápsulazinha subcutânea, entendeu? De estrogênio, que vai ficar liberando estrogênio pouquinho, mas o tempo todo, entendeu? Para o seu organismo, para você não perder muita massa óssea e não ter a osteoporose. Osteoporose. Osteo é osso. Poro, poroso, cheio de espaçozinhos, porque não está tendo matriz óssea. Ose, doença. Osteoporose, doença do osso cheio de poros, de porinhos, de buraquinhos. Deu para entender? Entendi. Obrigada, Capê. De nada. Mas aí fica atento com a questão, sim, do paratormônio e da calcitonina, né? O paratormônio é um hormônio hipercalcemiante. Ele aumenta a quantidade de cálcio no sangue e ele retira dos ossos. E a calcitonina, que é produzida pela tireoide, paratormônio é produzido pela paratireoide. E a calcitonina, que é produzida pela tireoide, é hipocalcemiante, diminui a quantidade de cálcio no sangue. E aí vai colocar esse cálcio no osso. E a gente tem um equilíbrio desses dois hormônios, tá? Mas não é ele necessariamente que vai causar osteoporose. A osteoporose é a queda de hormônios sexuais femininos, principalmente estrogênio. Tá? Mas aqui, Gabi, é lógico que, vamos imaginar uma situação, olha, você entrou numa disfunção endócrina, ou seja, né, um problema endócrino. Repara, a sua calcitonina está pouquíssima. Calcitonina. Calcitonina é aquele hormônio hipocalcemiante que tira cálcio do sangue e põe nos ossos, concorda? E seu paratormônio está lá em cima e não desce de jeito nenhum. Então, o excesso de paratormônio
pode causar, sim, uma fraqueza nos ossos e uma osteoporose. Ficou claro isso aí? Ficou. Tá? Mas não é o mecanismo geralmente que leva à osteoporose nas mulheres, que você vê a galera falando, né? Quando chega numa dada idade, pegou, né? Ficou com osteoporose. Ali é porque parou de produzir estrogênios. Mas se você produzir muito paratormônio, e esse paratormônio não cair de jeito nenhum, esse paratormônio vai estimular o osteoclasto, clasto é quebrar, tá? O osteoclasto, que é uma célula que digere a matriz óssea e joga esse cálcio para o sangue. Ficou claro? E você vai ter outros problemas também. Presta atenção todo mundo aí, olha. Se eu começo a produzir muito paratormônio, meu osteoclasto, que é uma célula que está lá no tecido ósseo, que está aqui nos meus ossos, começa a digerir matriz óssea e joga cálcio no sangue. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Eu estou com muito paratormônio, tá? Estou com uma hiperparatormonemia. Nossa, que nome, né? Hiperparatormonemia. Se eu estou com uma hiperparatormonemia e que não para de jeito nenhum, primeira coisa que eu pergunto para vocês, eu vou ter fraqueza óssea? Meu osso pode quebrar mais facilmente? Sim ou não? Sim, beleza. Né? Porque o paratormônio faz o osteoclasto retirar. Vocês estão aí ainda, gente? Voltou? Voltou? Deu uma parada e voltou? Ah, tá. É porque o meu computador parou aqui. Então, olha só. Vai tirar do osso cálcio, então você vai ter fraqueza óssea. Outra coisa que eu pergunto. Vocês vão ter... Eu estou com uma hiperparatormonemia, tá? Muito paratormônio no sangue. Vocês vão ter pouco cálcio no sangue ou muito cálcio no sangue? Eu estou produzindo muito paratormônio, muito. Então, vou ter uma hipercalcemia. Hiper, muito. Cálcio, calcemia, hemo no sangue. Beleza. E vocês lembram que o sangue passa no néfron do rim para fazer a filtragem lá para mandar a ureia para fora? Que nossa urina basicamente é constituída de ureia e a ureia atrai água? Eu pergunto, na hora que esse sangue passar ali, o que vai cair aqui no néfron? Cálcio, você concorda comigo? Caindo muito cálcio no néfron, ele começa a depositar e aí vai dar cálculo renal, entendeu? Vai dar pedrinhas de cálcio ali no seu rim, é a chamada pedra nos rins. Deu para entender isso aí? Então, se você tiver uma hipercalcemia, muito cálcio no sangue, você pode ter cálculo renal. É a única origem de cálculo renal? Não, tá? Tem outras coisas também, tipo beber pouca água. Se bebe pouca água, vai ter pouca água descendo pelo túbulo contorcido proximal, alça de Henle e túbulo contorcido distal. Quando tem pouca água, pode começar a ter deposição de sais, acúmulo de sais naqueles canalículos, nos túbulos contorcido proximal, alça de Henle e túbulo contorcido distal, no túbulo coletor. Se começa, então, você bebe pouca água, imagina um rio que tem pouco volume de água, a areia começa a sedimentar nele, você concorda? Se ele tem um volume grande de água, ele leva a areia embora. Mesma coisa lá no seu néfron. Então, por isso que é importante, ó, muita água para evitar cálculo renal. Beleza? Olha aí, ó, projeto não mais cálculo renal. Beleza. Gente, vamos continuar nossa aula então? Vamos lá. Olha só, primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Bom, boa noite de novo, Gabi, Melry, Letícia, Rafa, Igor, Sofia, Leonardo e Caio. Boa noite para vocês todos, tá, turminha? Bom, o primeiro recadinho que eu quero dar aqui para vocês, recadinho do coração, é o seguinte, olha. Nas quintas-feiras, tá? Quinta-feira, das 15 horas, que é 3 horas da tarde, às 17 horas, que são 5 horas da tarde, coloca aí para mim, quem puder, tá? Eu estou dando aula para todo mundo, tá? Mas majoritariamente para os meninos da manhã, para poder ver toda a matéria para o Enem, tá?
E aí, o que que eu combinei com o Carlão? Eu combinei o seguinte, olha, eu vou dar essas aulas, né? Os meninos da manhã vão entrar, mas essas aulas vão ficar gravadas para vocês. Ficou claro isso aí? Eu vou mandar essas aulas. Inclusive, ontem começou com reprodução, tipos de fecundação. Eu vou colocar no Classroom. Vocês têm acesso lá no Classroom, não tem? Tem, não tem? Isso. E aí eu vou colocar lá, falar, ó, vou colocar aula tal, vou falar pro pessoal da manhã o que que é, e vou falar pro pessoal da noite e da tarde aqui, ó, aula sobre fecundação. Assistam para ajudar a gente na nossa apostila, para a gente ganhar tempo, entendeu? Porque essas matérias que eu vou dar na quinta-feira já são da apostila 2. E aí vocês assistem lá as aulas gravadas, combinado? E aí o seguinte, vocês têm meu Zap, não tem? Lá no grupo vocês conseguem acessar meu Zap, não consegue? Você assiste a aula lá, tá? Eu vou mandar também em qual parte da apostila 2 que tá para vocês a aula, né? Para vocês se guiarem, né? Ó, então essa parte aqui, ó. Eu já comecei ontem, tá, ô Rafa? Comecei quinta ontem. Ontem eu falei sobre tipos de fecundação, que eu acho que nem na apostila de vocês tem, viu? Tá? Mas vocês têm que saber para o Enem. Tá? Acho que nem na apostila, assim, fala especificamente dos tipos de fecundação. Mas aí eu já vou postar hoje essa aula, aí vocês assistem, tá? Eu vou procurar na apostila, se tiver eu falo onde que tá, qual página que tá. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês pegam o meu Zap. Eu até vou colocar meu Zap aqui de novo, tá? Ou pega lá no grupo, vocês anotam aí também. E aí você assistiu a aula. Anota, não entendeu isso aqui? Aí você manda no Zap, manda para mim que a gente vai fazendo isso aí, beleza? Então aqui a gente vai continuar a aula normal, vou continuar com o sistema endócrino e depois a matéria que vai vir depois do sistema endócrino. E na quinta-feira eu tô dando aula que é da matéria da apostila 2. Combinadíssimo? Fechou? Então, beleza. Gabi, você pode continuar sendo meus olhos aí, por favor? Posso, Catherine? Então tá, aí você me avisa se tá aparecendo tudo direitinho aí. E nossa aula termina que horas? Acaba 7h50. 7h50. Tá. Vou colocar aqui um... Bom, então vamos embora. Vamos lá. Turma, ó, Gabi, me fala aí aula passada. Aula passada nós chegamos a ver paratormônio e calcitonina. E já vimos os hormônios da hipófise, tanto da adenopófise como da neurohipófise, e vimos também os hormônios tiroidianos, não foi? T3 e T4 e a calcitonina. Foi isso? Confere? Foi isso mesmo. Aí a gente ia começar a hipertireoidismo. Ah, é, que tem até aquela moça com o olhão esbugalhadão, não é isso? Sim, isso. Isso. Então, ó, sistema endócrino, beleza, beleza, beleza. Já vimos o que que é, já vimos algumas glândulas, o que que é feedback, beleza, os hormônios. Opa, já vimos o que que é vasopressina ADH, né? Aí falei de tireoide, beleza. Ó, esses hormônios aqui, presta atenção. Tetraiodotironina e triodotironina. Dependem do iodo. Lembram disso? Lembram disso? Tá. Agora pergunto uma coisa. Olha só. Por que que no calor todo mundo fica down? Por que que no século, né, 16, 17, 18, lá em Portugal, eles falavam que para baixo do Equador, que era aqui no Brasil, né, quem chegava aqui ficava preguiçoso igual os brasileiros? E vou fazer outra pergunta. Por que que não é legal quando vocês tiverem seus filhotinhos, tá? Não levarem os meninos, tipo assim, de meio-dia, 3 horas da tarde no zoológico para ver os bichos. Por que que não é legal isso? Não é porque eles vão desidratar, não. Você leva água lá que esses meninos vão desidratar, não, tá? Mas não é legal porque é o seguinte, gente, com muito calor, a tendência da sua temperatura é aumentar ou diminuir? Aumentar, concorda? Aumentar. Você está com calor. Tanto você vai usar mecanismos regulatórios, você vai começar a suar. Isso é um mecanismo termorregulatório. Só que acontece assim, com muito calor, sua temperatura tende a aumentar, a tireoide percebe que seu metabolismo está tendendo a aumentar, ela diminui a produção desses hormônios. Então cai o T3 e o T4. E cai no T3 e o T4, seu metabolismo aumenta ou diminui?
Diminui. Diminui. E aí você fica com aquela leseira, sabe? Bodado lá, assim, ó. Aqui é calorzão e você, né, com aquele ânimo para poder estudar, para fazer aquela equação biquadrada na matemática, né? Você fica assim, com aquele ânimo, né, total. Você vai no zoológico, os bichos estão lá tudo bodado lá, os bichos ficam mandando pedra, mexe aí, macaco, mexe aí, rinoceronte. Eles não vão mexer. Porque o calor está muito grande, a tireoide percebe que a temperatura corporal está tendendo a subir. Se ela continuar produzindo triiodotironina, que é o T3, e tetriodotironina, que é o T4, em altos níveis, esse bicho, a gente vai virar uma panela de pressão. Vocês concordam comigo? Então, o calor, ele inibe, tá, a glândula tireoide. Até aí ficou claro? Beleza. Agora, o que é o hipertiroidismo? O hipertiroidismo é uma disfunção da tireoide. É uma disfunção onde ela vai produzir muito T3 e T4. E você lembra do mecanismo de feedback negativo? Quando tem muito T3 e T4, não é? Esse excesso de T3 e T4 inibe não só a tireoide, como também a hipófise. Porque você lembra que a hipófise é que libera o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, né? Thyroid Stimulating Hormone, do inglês. Então, os níveis altos de T3 e T4 inibem não só a tireoide, fala, ó tireoide, para de produzir T3 e T4, porque já tem muito T3 e T4 no sangue. O metabolismo dessa galera aqui já está indo lá para cima. Como também avisa a hipófise, hipófise, para de mandar TSH para estimular a tireoide, porque aqui ó, tem muito T3 e T4, ficou claro? Mas a gente pode ter uma disfunção, tá? Um erro nesse feedback negativo. O que é um erro nesse feedback? Eu tenho muito T3 e T4 e por algum motivo isso não avisa mais a minha tireoide. Pode ser um defeito nas células da tireoide que começa a não ter mais receptores para T3 e T4. Então ela fica cega, né? Porque está aumentando a quantidade de T3 e T4. Eles encaixam nos receptores de uma pessoa normal, né, das células da tireoide, e isso avisa para o núcleo da tireoide, fala, ó, para as células, né? O núcleo das células fala, para de produzir T3 e T4. Mas, se o seu receptor, que está na membrana das células que compõem tireoide, tá com defeito, olha lá, o T3 e T4 não encaixa, é como se a célula tivesse cega. O T3 e T4 está batendo aqui, mas não encaixa na proteína. Então, ela não tem a sinalização química, tá? Para falar, olha, para de produzir. E ela continua produzindo. Ficou claro? Vai levar a hipertiroidismo. Ou você pode ter aqui, ó, um tumor de tireoide, uma hiperplasia. Se você tem uma hiperplasia de tireoide, tem muitas células, ela começa a crescer demais. E, óbvio, se tem mais células, vai ter menos T3, T4 ou mais T3, T4? Mais T3 e T4, ficou claro? E aí começa, então, a você ter um hipertiroidismo. Na maioria das vezes, gente, é só uma disfunção da tireoide, tá? Não é tumor. Em alguns casos é tumor, ok? Beleza. E aí, nos casos de tumor, recomenda-se, né, a tireoidotomia, que é tirar a tireoide, tudo bem? Mas vamos lá. Quais são as características? Fala para mim, vocês aí, quais vocês acham que devem ser as características do hipertiroidismo? Uma pessoa com hipertiroidismo, como vocês acham que ela fica? Vamos ver lá, ó. Mandaram no chat lá. Ô carambola, volta aqui, doidão. Magra, metabolismo alta, ou ela vai ter um problema no sono, não é? Um distúrbio de sono. Qual o distúrbio de sono que ela vai ter? Insônia. Temperatura corporal dela vai ser como? Baixa ou alta? Alta, concorda? Sua muito. Outra, ela tem bradicardia ou taquicardia? Hipotensa ou hipertensa? Bradipneia ou taquipneia? Tudo é TAC. TAC é no teto, né? E hipertensa. Tá? Uma tendência à hipertensão. Ficou claro isso aí? Tá. Outra coisa. E um dos sintomas também clínicos que isso a gente vê é isso aqui, ó. Exoftalmia. Exo para fora. Oftalmo, olho, tá? O olho esbugalhado assim para fora. Ficou claro isso aí? Tá? Então, exoftalmia é uma característica de hipertiroidismo. E algumas vezes a sua tireoide pode crescer tanto que você pode ter papo também. Mas o papo é mais comum em hipotiroidismo. Nós falamos na aula passada de hipotiroidismo, não falamos? Ou não?
Bom, o que vai ser o hipotiroidismo? A tireoide vai produzir pouco hormônio, não é isso? E aí você vai ter os sintomas contrários. Você vai ficar, então, mais lenta, mais apática, né, temperatura corporal mais baixa, distúrbio de sono, vai ser dormir demais, tá? Hipotensa, né, hipotensão, bradicardia, bradipneia, tendência a engordar. Isso tudo é característica de hipotiroidismo, beleza? E se não tiver iodo, tá? Ou mesmo no hipotiroidismo, por algum motivo aqui que sua tireoide não está funcionando bem, ela vai tentar compensar essa falta de hormônio T3 e T4 e vai produzir mais ainda, ou vai tentar crescer. Aí vai dar bócio, tá? Então, hipotiroidismo é mais comum, bócio no hipotiroidismo. Ou aquele bócio chamado bócio endêmico. Bócio é o papo. O que é o bócio endêmico? É a falta de iodo. A falta de iodo leva a bócio endêmico. Beleza? Isso, eu falei isso, tá? Beleza. Agora, gente, olha, uma pessoa com hipotiroidismo, ela vai ter que pular da ponte? Não, concorda? O que o endocrinologista vai receitar para ela? Fala para mim. Eu tenho hipotiroidismo. Eu preciso morrer por causa disso? Não. O que o endocrinologista vai receitar para mim? Vai prescrever para mim? Fala aí. Fala comigo, gente. Manda no chat. Eu tenho hipotiroidismo. Hipotiroidismo significa que eu estou produzindo muito T3 e T4 ou pouco T3 e T4? Pouco T3 e T4. Não, ele vai receitar exatamente esses hormônios aqui, ó. Você vai tomar todo dia os hormônios T3 e T4. Entenderam isso aí? Tá? Tem esse hormônio sintético. E aí vende bonitinho, numa cápsulazinha lá, num vidrinho, num frasquinho, parecendo de remédio mesmo, entendeu? Outra coisa, pessoa que tirou a tireoide por algum motivo, né? Teve que tirar, teve uma hiperplasia lá, tirou a tireoide. Ela vai, se ela não tomar T3 e T4, ela vai morrer, você concorda comigo? Porque o metabolismo dela vai chegar a zero. Então, quem retirou a tireoide por algum motivo, né, hiperplasia, por câncer, tumor, toma T3 e T4 todos os dias. Ficou claro isso aí? Beleza? Então, se cair uma questão dessa, você coloca lá, tranquilo. Tá? A indústria farmacêutica produz T3 e T4 em cápsulas, beleza? Em comprimidos, e a pessoa tem que tomar todos os dias. Por que todos os dias? Ela toma a quantidade ideal, como se fosse a tireoide dela produzindo T3 e T4. Combinado? Beleza. No hipertiroidismo, você que vai ser médica no futuro, chegou uma pessoa com hipertiroidismo lá na sua clínica, você vai prescrever para ela T3 e T4? Lógico que não, né? Ela já está estourando de T3 e T4, só se você está querendo matar essa mulher, né? Lógico que não, né? Então, de jeito nenhum, tá? Aí você vai ter que achar os mecanismos por que ela está tendo hipertiroidismo, ok? Então tá. Bom, regulação dos níveis de cálcio no sangue. Nós falamos isso, né, aula passada. Então, olha aqui, ó, se você tem baixo nível de cálcio, pouco cálcio no sangue, qual hormônio que vai ser liberado? Paratormônio ou calcitonina? Eu estou com pouco cálcio no sangue. Calcitonina é hipocalcemiante. Se eu estou com pouco cálcio e libero calcitonina, vai cair mais ainda, você morre. Concorda? Então, você vai liberar paratormônio. Então, ó, baixos níveis, tá, de cálcio no sangue, então uma hipocalcemia estimula a paratireoide a liberar paratormônio. E aí, o que o paratormônio vai fazer? Olha, aqui no osso, olha lá, ele estimula os osteoclastos, que são as células que dissolvem a matriz óssea, tá? Então, clasto é quebrar, tá? O osteoclasto é a célula que, então, quebra a matriz óssea, ela dissolve. Ela tem lisossomo com enzimas ácidas, hidrolases ácidas, e dissolve a matriz óssea e joga no sangue, olha lá, para tentar aumentar esse cálcio. No rim, lá no néfron, você não vai deixar o cálcio sair na urina, você vai reabsorver e mandar para o vaso sanguíneo, beleza? Vai ter reabsorção de cálcio nos rins, beleza. E no intestino, vai ter o aumento da absorção de cálcio no intestino, tá? E isso devido à ativação da vitamina D. Então, já guarda uma coisa,
Vitamina D é importante para absorção intestinal de cálcio. Anota isso para mim, por favor. Anota isso para mim. Vitamina D é importante para absorção intestinal, ou seja, a absorção de cálcio dos alimentos. Tá? A vitamina D, o nome químico dela é calciferol. Olha lá, cálcio, fero portador, tá? Ou álcool. Então, calciferol, tá? Ela é a vitamina D. É um álcool, né, que é transportador de cálcio para dentro do nosso organismo, tá? E a vitamina D, ela vai agir. Olha, a vitamina D aumenta a reabsorção de cálcio no intestino e aumenta a deposição de cálcio nos ossos, tá? E um dos mecanismos que a gente tem para ter vitamina D, é tomar um solzinho, pelo menos assim 5 minutos, 10 minutos por dia de sol. Pode ser só nas mãos, não precisa tomar no corpo todo, não. Por isso que nenenzinho, vocês já viram que o médico recomenda, né? Aquele solzinho de manhã, de 8 horas da manhã, né? 7h30, 8 horas da manhã, ele tomar todo dia 10 minutinhos de sol. Então pode cair uma questão dessa no Enem para vocês. Por que uma criança, ainda mais criança, por que o médico recomenda que os bebezinhos e as crianças tomem sol? De manhã cedinho, para não pegar muito raio ultravioleta, tá? Então, lá uns 10 minutos, entre 7 e 8 horas da manhã. Por quê? Gente, eu pergunto, criança está na fase de crescimento, precisa de ter muita ossificação ou pouca? Muitas, concordam comigo? Então, o sol ajuda a depositar cálcio nos ossos, ficou claro? Fortalece e faz o crescimento dos ossos, tá? Naqueles países lá, Noruega, Suécia, tá? Dinamarca, e tantos outros ali, bem, né? Nossa, Iceland, como é que chama Iceland? Islândia, tá? Que tem um inverno muito rigoroso, que lá fica 6 meses sem ter sol, gente, 6 meses de inverno, é neve, tá? E nuvem e não tem sol. As crianças recebem luz ultravioleta. Tem as câmeras que vocês põem as crianças lá para eles tomar ultravioleta, tá? Para poder ativar a vitamina D. Ficou claro isso aí? Então, olha, aumentando a absorção de cálcio no intestino, pela ativação da vitamina D, tá? Que ajuda também a depositar cálcio nos ossos, tá? Mas lá, isso tudo pelo paratormônio, né? Então, aumentou a reabsorção de cálcio no intestino, então você absorve mais cálcio reabsorvido nos rins e jogado na corrente sanguínea. Lembrando que tudo que é absorvido no intestino é jogado nos capilares sanguíneos, tá? E do intestino já passa no fígado, porque se tiver alguma coisa tóxica, o fígado vai tentar desintoxicar, beleza? E também estimula o osteoclasto a quebrar a matriz óssea e mandar cálcio. Olha, absorvi mais cálcio no intestino, mais cálcio no rim. E quebrei matriz óssea e joguei para o sangue, isso tudo foi para o sangue. Você estava com baixo nível sanguíneo de cálcio, olha lá. Com isso tudo aqui, aumenta o nível sanguíneo de cálcio, ficou claro? Vai aumentando. E à medida que vai aumentando, ó, aumentando o nível sanguíneo de cálcio, faz um feedback negativo. Tá? Aí inibe o paratormônio. Ficou claro? E se aumentar mais ainda, vai estimular até a tireoide a liberar calcitonina. Que aí a calcitonina faz o contrário disso aqui, ó. A calcitonina não deixa o intestino absorver cálcio, porque aí você já passou do limite. Aí parou o paratormônio e a tireoide começa a liberar calcitonina, que é um hormônio hipocalcemiante. Porque seu cálcio não parou aqui não, ó, no limite, não, ó lá. Foi lá no teto, ó. Aí começa a liberar calcitonina. O que a calcitonina faz? O contrário. Não deixa absorver cálcio no intestino, não deixa ter reabsorção de cálcio lá no néfron, nos túbulos contorcidos, então o cálcio vai sair na urina, tá? E a calcitonina inibe o osteoclasto, clasto de quebrar lá, clasto, quebrar. O osteoclasto é o que quebra a matriz óssea e a calcitonina estimula o osteoblasto. O osteoblasto é que põe cálcio nos ossos. Então, olha só, eles são antagônicos. O osteoclasto de quebrar, ele tira cálcio dos ossos e joga no sangue. Agora, o osteoblasto é de botar
cálcio no osso, ó, blasto de B, ele bota cálcio no osso, ele tira cálcio do sangue e bota no osso, ficou claro? Então, se você está com uma hipercalcemia, você libera calcitonina, a calcitonina para a absorção nas microvelocidades lá das células do intestino de cálcio, e tudo que é absorvido no intestino é jogado em vaso sanguíneo, então não, porque ele já está com hipercalcemia. O rim não reabsorve mais cálcio, vai sair na sua urina. E no osso, a calcitonina inibe o osteoclasto, ele não quebra mais matriz óssea, e estimula o osteoblasto. O osteoblasto é que bota o osso, ó, bota cálcio no osso. Mas de onde que o osteoblasto pega esse cálcio? Do sangue. Ficou claro isso aí? Tá? Ok? Então, ó, normocalcemia, o controle normal de cálcio, tá? E, gente, por que a gente precisa de cálcio? Eu estou falando tanto de cálcio, alguém fala para mim qual que é a importância do cálcio aí? Importância do cálcio. Alguém lembra? Vou colocar aqui, ó. Cálcio. Anota para mim aí, ó. Pode falar se alguém quiser aí, quiser lembrar. Uai, eu, hein? Saiu doido aqui, ó. Ca mais 2, tá? Uai, gente, doideira. Ca mais 2. Isso aqui é o íon cálcio, tá? O Ca mais 2. Qual que é a importância do cálcio pra gente? Alguém lembra? São 3 coisas que começam com C. Então, C é lá, contração muscular. Beleza? Anota aí para mim. Contração muscular. Se você tiver muito cálcio ou pouco cálcio, você pode ter tetania, tá? Ou pode chegar ao ponto de nem ter contração muscular mais, tá? Contração muscular precisa de cálcio. Inclusive, na aula de quinta-feira, provavelmente eu vou começar com músculo, mecanismo de contração muscular, aí você precisa de cálcio. Outra coisa que começa com C, quando você corta o dedo para o sangue não ficar saindo, como é que chama aquele processo? Coagulação. Tá? A coagulação precisa de cálcio. E a outra coisa é a secreção. Secreção começa com S, mas foneticamente começa com C. Olha lá, C de cálcio. Então, secreção. Tá? Quando eu falo secreção, gente, é secreção de qualquer célula. Secreção de glândula endócrina, precisa de cálcio. Secreção de glândula exócrina, precisa de cálcio. Secreção de neurotransmissor pelos neurônios, precisa de cálcio. Ficou claro? E qual organela celular que faz secreção? Organela celular dentro da célula. Complexo de Golgi. Tá? Qualquer secreção é o complexo de Golgi que faz. Ficou claro isso aí? Mas para o complexo de Golgi mandar as vesículas secretórias para a membrana da célula, né, para encaixar e jogar isso para fora, seja para fora, lá para um vaso sanguíneo, seja para o tecido, seja para fora do corpo, seja um neurotransmissor que saiu pelo axônio para grudar no próximo neurônio, não importa. Para sair essa secreção, essa vesícula secretória, a gente precisa de cálcio, ficou claro? Se não tiver cálcio, não tem secreção. Entenderam a importância do cálcio, então? O cálcio é importante, tá? Nessa forma de Ca mais 2, que é o íon cálcio, tá? O cátion cálcio. Ele é importante para a contração muscular. Ele que faz os músculos contraírem aí, ó. Eu tô com uma normocalcemia, que meus músculos estão contraindo. Coagulação sanguínea, lá. Olha aqui, eu cortei, ó. Ó. Por que eu não tô me esvaindo de sangue aqui? Nosso dramático, né? Sexta-feira à noite é o drama. Por que eu não estou me esvaindo de sangue? Fala aí. Por quê? Porque teve processo coagulatório. Mas só teve processo coagulatório porque eu estou com pouca quantidade de cálcio ou estou com uma boa quantidade de cálcio? Normocalcemia, boa quantidade de cálcio. E eu estou pensando para falar as coisas para vocês. Meus neurônios estão fazendo, então, sinapses, está tendo neurosecreção. Ó, eu estou produzindo saliva, tem secreção de saliva. Eu estou suando, tem secreção, então, de suor. Qualquer tipo de secreção. Opa, minhas glândulas endócrinas estão funcionando super bem. Então, elas estão também fazendo a secreção dos hormônios. Então, qualquer tipo de secreção precisa de uma boa quantidade de cálcio. Beleza? Então, a normocalcemia é conseguida como? Se você aumenta muito a quantidade de cálcio no sangue, hipercalcemia, você está no estado de hipercalcemia. Essa hipercalcemia estimula a tireoide a produzir calcitonina, que é um hormônio hipocalcemiante. Concorda?
Esse hormônio hipocalcemiante tira, então, o cálcio do sangue, né? Deposita nos ossos, faz o rim mandar esse cálcio na urina. Não, peguei um besorrinho aqui, tá fedidinho, depois eu vou mostrar para vocês. E aí, diminui a quantidade de cálcio no sangue. Diminuindo a quantidade de cálcio no sangue, isso estimula as paratireoides a liberarem paratormônio. E o paratormônio faz o osteoclasto tirar cálcio do osso e jogar no sangue, o intestino, através da vitamina D, absorver mais cálcio, e o rim reabsorver cálcio. Ah lá, aumenta o cálcio no sangue. Ah, mas passou do limite. Opa, então estimula a tireoide a produzir calcitonina e inibe o paratormônio, tá? Aqui, ó, inibe, aqui vai ter um feedback negativo. Mas aí a calcitonina começou a diminuir a quantidade de nível de cálcio. Mas caiu demais. Opa, caiu demais? Então inibe a calcitonina agora e estimula a paratireoide. Beleza? Tá. Gente, isso aqui é a mesma coisa, tá? Eu não vou falar então não, ó. Tem que ter um equilíbrio entre calcitonina e PTH, que é o paratormônio. Aqui ele falou, ó, osteoclasto, olha lá, ó, PTH, que é o paratormônio, estimula o osteoclasto a degradar a matriz óssea, tá? Já a calcitonina vai depositar cálcio nos ossos através do osteoblasto, tá? Então são duas células diferentes aqui, ok? Beleza, tá? Alguma dúvida? Não? Então vamos passar para frente. Gente, olha, hormônios aí. Nós já vimos todos esses hormônios aqui que são hormônios da... Ó o besorrinho aqui, ó, que eu falei para vocês, ó. Tá vendo? Oi. Ó, vou. Solta um cheirinho bem fortinho. Esses aqui são os hormônios da hipófise, que nós já sabemos. O hormônio de crescimento, se uma pessoa na infância tem uma disfunção da hipófise e produz muito hormônio de crescimento, ela vai ter gigantismo hipofisário. Se ela produz pouco GH, que é o hormônio de crescimento, né? GH, Growth Hormone, do inglês, então ela vai ter nanismo hipofisário, tá? Agora, outro hormônio da adenopófise, a corticotropina, ou seja, é aquele ACTH, hormônio adrenocorticotrópico, ou seja, que vai estimular a parte adrenal, ou a parte cortical do adrenal, da suprarrenal. Aqui ele abreviou, né? Ele colocou corticotropina, na realidade é adrenocorticotropina, né? Aquele que estimula a parte cortical da adrenal para liberar os corticoides. Lembrando que a adrenal ou suprarrenal está em cima do rim, tá? Hormônio estimulador da tireoide é o TSH. É o hormônio que estimula a tireoide e a tireoide vai produzir T3 e T4, tá? Hormônio folículo estimulante é aquele hormônio que vai estimular o ovário a produzir um folículo, né? Amadurecer um folículo. E aí vai produzir um ovócito 2, que é o que vocês ovulam, tá? Vocês não ovulam óvulos. Do ovário de vocês, na hora que sai lá, ó, tuf, sai um ovócito 2. E quem fez esse ovócito 1, que é um folículo imaturo, amadurecer até o ovócito 2 e virar folículo maduro, é exatamente esse hormônio chamado FSH, hormônio folículo estimulante. É uma gonadotrofina, ou seja, ela estimula uma gônada, uma glândula sexual, o ovário. E em vocês mulheres faz um folículo amadurecer, um ovócito 1 virar ovócito 2, dentro do ovário, tá? E nós homens faz a gente produzir espermatozoides. Então, FSH faz nos machos a produção de espermatozoide. Hormônio luteizante. Olha só, no ovário de vocês, faz de conta que isso aqui é o ovário de vocês, tá? Quando chega o FSH, que é hormônio hipofisário, ó, a hipófise liberou o FSH, caiu na corrente sanguínea. Esse FSH chegou lá no ovário de vocês, ele faz um folículo imaturo, um ovócito 1, virar ovócito 2. Ficou claro? Amadureceu. Mas olha só, ele não sai do ovário. Ele não sai. Ele só vai ser ovulado, ou melhor, tecnicamente é ovocitado secundariamente, né? Vocês não ovulam, vocês liberam o ovócito 2. Ele só vai ser ovulado quando tiver pico de LH, de hormônio luteizante. Ficou claro isso aí? Aqui, ó, hormônio luteizante. Coloca isso aqui, ó, uma subida assim, ó. Pico de LH, tá? Então, ó, as fêmeas mamíferas só ovulam, tá? E outras fêmeas também, peixes, aves, répteis, mas principalmente as mamíferas, só ovulam, só liberam o ovócito 2 aqui, ó, sai do ovário para ir para a trompa, se tiver pico de qual hormônio, gente?
Fala para mim. Pico de quê? Pico de LH. Ficou claro isso aí? E o LH é um hormônio ovariano ou um hormônio hipofisário? Hipofisário, tá? Então, FSH, que é esse aqui de cima, ó, FSH, que faz o seu folículo amadurecer, tá? Quanto LH, eles são hormônios hipofisários que agem no ovário. Ficou claro isso aí? Eles não são hormônios ovarianos, não. São hipofisários produzidos pela hipófise e vão agir no ovário. O FSH fazendo um ovócito amadurecer. E o LH, pico de LH, você ovula. Gente, se eu injetar LH agora no você, vocês vão ovular. Ficou claro isso aí? Por quê? Aumentou o nível de LH, ovula. Tá? Aí eu pergunto para vocês, vamos lá, vocês já ouviram falar de gravidez assistida? Gravidez assistida? Mulheres que têm dificuldade de engravidar? Sim ou não? Beleza. Quais os dois hormônios que vocês acham que os médicos devem administrar nas mulheres que estão com dificuldade de engravidar? Isso. LH e FSH. E na ordem, qual que ele vai injetar primeiro, ou pode ser pílula, tá? Mas geralmente é injetado. Qual que vai ser? O FSH primeiro, porque primeiro você vai fazer a mulher amadurecer um óvulo dela, você concorda? Né? Primeiro eu vou fazer, então, o FSH. Beleza. E depois eu vou dar uma dose cavalar de quê, gente? De LH. E eu falo com essa mulher, ó, hoje você pega seu marido na reta, aproveita que é sexta-feira, ó, não deixa o homem escapar não, entendeu? Aproveita e dá lá ovo de codorna, amendoim para ele, Viagra, pílula azul, porque é hoje. Porque na hora que ele dá o pico de LH, né, que ele dá aquela dose cavalar de LH, você pode saber que ela vai ovular. Ficou claro? Muitas vezes o homem tem algum problema também, aí a gente vai fazer a fertilização in vitro. A gente vai pegar óvulo. Quando eu falo óvulo, gente, é ovócito 2, tá? A mulher libera ovócito 2, só vira óvulo quando encontra o espermatozoide. Ou seja, só vira óvulo se teve fecundação. Alguém aí já ficou grávida? Eu acho que não, né? Então vocês até hoje não tiveram óvulo. Por quê? Porque para ficar grávida, o ovócito 2 tem que encontrar com o espermatozoide. Aí vira óvulo rapidamente antes de virar zigoto, tá? Então até hoje vocês só tiveram ovócitos 2 dentro de vocês. Agora, se tem alguém aí que já ficou grávida, então você já teve óvulo, porque o ovócito 2, na hora que encontra o espermatozoide, rapidamente ele vira óvulo. E depois vira zigoto, que é a primeira célula do embrião, tá? Então, ele pega ali, ó, num vidro, numa proveta, por exemplo, né? Por isso fala bebê de proveta, né? Pega aqui, ó, num vidro, pega o espermatozoide do homem, né, do companheiro daquela mulher, ou que é o espermatozoide do banco de espermatozoide que essa mulher escolheu, e pega o ovócito 2 dessa mulher e põe aqui. Lógico, gente, que esse líquido aqui está cheio de oxigênio, cheio de nutrientes, concorda? Porque se não tiver nutriente e oxigênio aqui, as células morrem, tá? E lembrando que espermatozoide e ovócito 2 são células reprodutivas, são gametas, ok? Muito bem. Prolactina é aquele hormônio que estimula a produção de leite, a produção. Porque quem estimula a ejeção do leite é quem, gente? Ocitocina. Estimula a ejeção e também a contração uterina. E o hormônio, esses dois hormônios aqui, eles não são produzidos pela hipófise posterior, pela neurohipófise. Eles só são armazenados e liberados, lembram disso? Eles são produzidos por quem? Tanto o hormônio antidiurético, que é o ADH ou vasopressina, quanto a ocitocina. São produzidos por quem? Pelo hipotálamo. Ficou claro? Mas nós já vimos isso aí. Isso, ocitocina também é o hormônio do amor, exatamente, tá? Beijar na boca libera ocitocina, fazer sexo libera ocitocina, tá, gente? Por isso que eu falo, não beije a boca do Shrek, senão vocês vão começar a achar ele bonitinho, tá? Deixa eu limpar essa bagunça e vamos ver mais uma coisinha aqui, ó. Repara, hormônios da córtex da suprarrenal. Olha aqui, eu tenho rim, nossa. Tudo bem, gente, eu vou desenhar um rim embaixo, porque o rim parece um grão de feijão. Aí, faz de conta que o rim está embaixo, tá?
E essa glândula em cima do rim, quem que é? A suprarrenal ou a adrenal. Ela tem uma região medular e em pretinho uma região cortical. Beleza? Aquele hormônio chamado ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, ele vai agir, que é produzido na hipófise, na adenohipófise, na hipófise anterior. Ele vai agir na córtex da adrenal, que está em pretinho, ou na medula, no meio da adrenal, que está em vermelhinho? Na córtex, né? Então, o hormônio adrenocorticotrófico vai agir na córtex, tá? A hipófise que comanda, então, a córtex. Agora, a medula. O que a medula da adrenal ou da suprarrenal vai produzir? Vai produzir aquele hormônio chamado adrenalina. Então, associa para mim aqui, ó. Medula, vou até colocar aqui o textinho para vocês, ó. Medula da adrenal, medula tem L. Então, a medula vai produzir os hormônios corticais, corticoides, corticosteroides, ou vai produzir o hormônio chamado adrenalina, chamada também de epinefrina. Epi em cima, néfron, rim, ina, natureza. Adrenalina ou epinefrina é a mesma coisa, tá? Então, a medula produz adrenalina. E a adrenalina é o hormônio do ataque ou da fuga. Ficou claro? Ela é simpático-mimética. O que é simpático-mimética? Ela ativa o sistema nervoso simpático, né? Você vai ter, o sangue vai sair do tubo digestivo, não fica sangue ali, né? Vai sangue para os músculos, coração e cérebro, porque você vai ter que agir rápido, sua pupila dilata, você não tem mais secreção gástrica, então sua boca fica seca, não é isso? Seus esfíncteres abrem, então você vai fazer xixi, cocô, porque se você estiver correndo, você não vai levar 10 quilos de cocô dentro de você, não é? Você solta tudo, porque se você estiver correr, você vai leve. Beleza? Você vai ter taquicardia, vai ter taquipneia, vai quebrar glicogênio no fígado e julgar isso na forma de glicose no sangue, você vai ter uma hiperglicemia, tá? Beleza? Então, a adrenalina é o hormônio da fuga ou luta, anota isso para mim. E a adrenalina é da medula da adrenal. Agora, a córtex da suprarrenal, a córtex da adrenal, libera cortisol, que é o hormônio do estresse, tá? Que inclusive inibe nosso sistema imunológico, e aldosterona. Nós já falamos de aldosterona. Alguém lembra por que eu falava de aldosterona? Há muito tempo atrás eu falei isso aqui, ó, esse hormônio. Por causa do sódio? Olá em casa, isso, Rafa. Lembra daquele mecanismo, aquele eixo que eu falei, renina, liberada pelo rim, angiotensina, aldosterona, né? Renina, angiotensina, aldosterona. Beleza? Isso, aldosterona, aumenta a reabsorção de sódio, que ia sair na urina, no néfron, né? E reabsorção é jogar para dentro do vaso sanguíneo. E o sódio é Na+, então ele atrai água. Se o sódio que é reabsorvido é jogado dentro do vaso sanguíneo e atrai água, eu pergunto, a aldosterona faz a sua pressão diminuir ou a sua pressão aumentar? Aumentar. Aumentar, isso, beleza? Aqui os hormônios da tireoide, que nós já vimos os 3, tá? Os hormônios da paratireoide é só um. E aí anota para mim aí, que encerrou nossa aula, tá? Que aula que vem eu vou falar dos hormônios do pâncreas, que eu já falei uma vez, lembra? Quando eu falei digestivo, mas eu vou falar de novo, tá? Porque sempre cai no Enem. E os hormônios ovarianos, que são estrogênios e progesterona. Belezura? Pode ser? Tá bom, Capê. Beleza? Alguma dúvida, galera? Alguma dúvida? Não, né? Se tiver, pode mandar no zap. Tudo ok. E eu já vou postar a aula de fecundação lá no Classroom, vocês assistem, tá? E semana que vem a outra também. Obrigado, Mary. Valeu demais. Obrigado por tudo. Até. Valeu, gente. Muito Tchau, obrigado. boa noite. Obrigada, Boa Capê. noite. Bons estudos, bom descanso e bons estudos no fim de semana, tá, gente? Beijão. Obrigadão, Gabi. Beijos.